Boa tarde, bom dia. Bem, olá. Vou fazer uma breve análise de uma parte do livro do Elogio do Conservadorismo. Esse livro ele é um conjunto de artigos, de textos do João Camilo de Oliveira Torres, um filósofo conservador brasileiro. Ele foi organizado pelo professor Daniel Fernandes, e ele tem o prefácio do Bruno Garchage, um capixaba cachoeirense, da qual eu gosto muito de ler os seus livros. Pois bem, eu vou me ater nesse vídeo a falar sobre os fins do conservadorismo. É um texto de poucas páginas que está contido no início deste livro. Convido a todos a poder comprar, adquirir esse livro. Eu não estou ganhando nada com isso, estou simplesmente divulgando conhecimento. Conhecimento não se ocupa espaço, se garante tecnologia e futuro. Pois bem, quando João Camilo retrata sobre os fins do conservadorismo, logo no início ele traz para nós que a posição autêntica do conservadorismo é integralmente histórica, contrastando com as posições anti-históricas do imobilismo, do reacionarismo e do revolucionarismo. Vamos lá, a gente vai colocar ponto a ponto o que são esses, de forma bem minuciosa, bem sucintas, o que são essas três características de uma pessoa que se acha e se considera um conservador, mas ela é um imobilista, ou ela é um reacionário, ou ela é um revolucionário na causa própria. Portanto, o conservadorismo ele tem posições claras ante essas três posições, que se postura num futuro construído no vazio. Então João Camilo é claro para nós ao dizer que essas três posições se postulam e se constrói não visando um futuro construído, um futuro para todas as gerações, mas um futuro construído no vazio, um vácuo, da qual não pretende nada chegar a lugar nenhum. De forma tão sucinta, tão clara, o imobilismo ele nega a transição e o progresso. Eu vou explicar mais para frente. O reacionarismo ele pretende negar o tempo e a irreversibilidade da história. O revolucionarismo também vou explicar mais para frente. O conservadorismo, como seu irmão, o progressismo, admite que a história é a continuidade e, portanto, ela é persistência. Com isso, João Camilo nos ensina que o tempo é a continuidade, como sabia Heráclito, irreversível. Não podemos voltar ao passado e nem ressurgir o passado. É claro, eu, um apaixonado da monarquia, um apaixonado do segundo reinado, entendo que não conseguimos neste momento do Brasil, em 2018, da qual estou gravando esse vídeo, retornar ao segundo reinado, mas conseguimos trazer do segundo reinado monárquico características importantes da qual privam o futuro para cuidar das próximas gerações. Enfim, voltando ao texto e não fazendo muitas delongas, teoricamente a restauração da monarquia no Brasil ela é possível. João Camilo relata isso para nós. Basta que ocorram circunstâncias que convençam aos homens que dominam as alavancas do poder e da consciência da sua solução. A monarquia ela é uma solução palpável para o Brasil. Portanto, contudo, é preciso que todos entendam o que é a monarquia, o que foi a monarquia e os seus benefícios para nós no tempo de hoje. Desejou-se e temeu-se, nos anos de 1945, volvendo ao tema do império, não traria a revolução o império patriarcal e conservador de Dom Pedro II, mas muito possivelmente um tipo de monarquia socialista em moldes escandinavos. Seria muito, quando muito, o restabelecimento da Constituição de 1824,
que nunca a restauração da organização político-social vigente no ano de 1863. A história não é uma série de pontos independentes, e sim uma sucessão caótica. É algo que dura e se prolonga, transformando-se. Hoje, nesse ano de 2018, vemos um pleito eleitoral que foi árduo, foi doloroso para o país. E com a graça de Deus será muito prazeroso ver este governo da qual se forma. Vemos a história se moldando depois de anos de um governo, e hoje vemos a história moldando e restaurando o país a partir do que aconteceu neste governo, com ações de um futuro governo, e que vários setores da sociedade brasileira e do mundo, vários outros países, já divergem a ponto de termos boas gerações futuras. Portanto, como eu disse no início, o que é reacionarismo e o que é revolucionarismo, o que é imobilismo? Vamos tratar sobre esses 3 pontos nesse momento. João Camilo nos ensina o reacionarismo, como tivemos um exemplo muito famoso e na desastrosa política de Carlos X, contrastando com a sagacidade de Dom Luís XVIII. O reacionarismo pretende restabelecer o passado integralmente, ou pelo menos de modo a anular as conquistas essenciais da época moderna. Geralmente os autores condenam as transformações, vulgo Revolução Francesa, e apelam para certas generalidades sonoras. Tentam, por vezes, fórmulas novas que replicam sociedades antigas. Não negamos a beleza da Idade Média, no cinema, por exemplo. Não estamos no século XX mais, não estamos no século XIX mais, não estamos em outros séculos passados. Estamos no século XXI. Estamos com outros problemas. Portanto, o reacionarismo, ele pretende continuar no passado, restabelecer o passado nos dias de hoje. O reacionarismo pretende trazer o passado e esquecer o presente, e muito mais, não se preocupam como isso irá acontecer e irá restabelecer o futuro, como no futuro nós estaremos. O imobilismo pretende, portanto, fixar uma ordem social. Não se deixa modificar-se, nem adaptar às novas situações. Muitos casos têm havido de imobilismo social ou político. Nós tivemos um governo da qual muito se preocupou com o social, talvez com isto daqui do social. Não se preocupou com a continuidade das gerações, não se preocupou com as próximas gerações e se esqueceu do nosso passado. Tivemos um governo da qual ele muito quis fazer para o hoje naquele tempo, mas se esqueceu do nosso futuro. Portanto, João Camilo também nos ensina o que é o conservadorismo. E aqui eu quero resumir o conservadorismo numa frase tão épica para mim, do que relata o livro, o texto de João Camilo. Depois corta aí, editor. Eu não tenho, editor. O revolucionarismo deseja construir um futuro como se o passado jamais existira. Ou seja, essa frase, de todas as quais João Camilo explica um revolucionário, ela é para mim uma frase épica, que resume e sintetiza tudo o que um revolucionário deseja. Seja ele o tipo de revolucionário que for. Este não deseja, portanto, se preocupar com o passado, olhar para o passado com olhos críticos, com uma crítica positiva ou negativa, seja o que você preferir, mas ele deseja simplesmente construir o futuro da forma da qual ele quer,
se provou o passado ser construtivo, ser válido para o nosso país, para nossas futuras gerações. Nem muito menos para a sociedade no âmbito mundial. Portanto, no âmago do significado do conservadorismo, não pretende uma política verdadeiramente conservadora senão exigir que a história seja respeitada. Preste atenção, e é importante. A história precisa ser respeitada. Se o seu professor de história, se o meu professor de história, que por muitas vezes eu vi, desrespeitar a história do nosso país, da nossa nação brasileira, essas pessoas precisam entender que a história de nosso país, ela precisa ser respeitada. Porque se a gente não entender o passado, nós estamos destruindo o nosso futuro. O conservador procura acompanhar as transformações de modo a defender o princípio de que, justamente como disse Augusto Comte, o grande progressista Augusto Comte, o progresso deseja o desenvolvimento da ordem. Justifica-se, portanto, o conservadorismo pela sua convicção, perfeitamente legítima, de que há valores estáveis na vida social e que certos bens devem ser preservados. Portanto, meus caros, meus amigos, nós temos bens palpáveis, nós temos bens que tivemos um país glorioso, vitorioso em várias questões da nossa história, e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso e destruir o nosso futuro, o futuro de nossas gerações, o futuro de nossos filhos e de nossos netos. João Camilo ainda detalha o que seria um reformista. O reformista, por definição, é um indivíduo que detesta a ordem vigente e vê na sua destruição um ideal elevado. O reformista, ele tem sempre o desejo de reformar tudo. Tudo para o reformista está errado. Tudo para o reformista não está certo e precisa ser reformado. Esta pessoa deseja sempre o novo que vai ser na frente, nos futuros dias, o estragado. Entenda que o reformista ele vai querer reformar até o que ele reformou. É um ser estranho, ao meu ver. Portanto, um espírito conservador, ele possui a sua razão de ser. O que veio do passado existe e vale. Nós não podemos esquecer disso. E o que nós vamos construir no futuro tem que ter uma legítima ligação com o que está no nosso passado. Para que possamos conhecer toda a política verdadeiramente conservadora, não reacionária, não imobilista, não reformista, devemos ter em mira, principalmente, que o conservadorismo não procura deter as reformas ou impedir as transformações, mas dar-lhes um tom moderado e tranquilo, acomodá-las às condições gerais da sociedade e naturalizá-las em suma. Nós, conservadores, entendemos que, ao longo da história, nós reconhecemos a nossa história, que ela é palpável, ela é rica, porém, ao longo da nossa história, nós tivemos problemas que nós precisamos corrigir. Por exemplo, ao longo desses últimos 13 anos, tivemos ações de um governo, ao longo desses últimos 20 anos, determinados governantes, seja eles em nível municipal, governo, ou até mesmo federal, governos federais, que prejudicaram a nossa nação. Nós entendemos que reformas vão precisar acontecer para poder sanar esses problemas e reconstruir o nosso país, relevar o nosso país a uma nação que é verdadeiramente respeitada por todos. Portanto, as reformas precisam acontecer. Tivemos nossos trabalhadores basicamente estragados e jogados na lama à mercê de um determinado dito de uma lei trabalhista. Esse tipo de reforma precisa acontecer. Tivemos vários impostos sendo cortados, se não se preocupando com os gastos do nosso país.
Tivemos vários impostos sendo cortados dos nossos pagáveis, nossos itens pagáveis, não se preocupando com o futuro de quem vai pagar isso. Hoje nós temos um rombo gigantesco na Previdência por conta disso também. Lógico, estou resumindo drasticamente o que estamos vivendo no Brasil. Portanto, é preciso estudar e se aprofundar mais. Mas a função do conservadorismo não seria outra senão consagrar, naturalizar e referir os valores tradicionais das reformas do que os outros fazem. Os valores tradicionais. A tradição para o conservador, ela é, em suma, sempre vigente como algo que está a nossa linha base do nosso pensamento. Não podemos nunca esquecer das nossas tradições primárias. E não do que essas tradições até foram transformadas do que pensamos ser. Não, a tradição agora é uma família que pode acontecer de várias formas. Não, a tradição familiar, ela sempre será pai, mãe e os seus filhos. Portanto, essa tradição familiar, ela inclusive foi restaurada, foi mudada com relação à nossa forma de pensar e ser. Não podemos ser assim. A nossa tradição, nossos valores tradicionais precisam ser cuidados. Um conservador é sempre uma pessoa da qual vai te ajudar e vai me ajudar como conservador também a entender o motivo das reformas e os benefícios da qual ela pode trazer para nós. Entendo que tivemos várias reformas, que não ajudaram a nossa sociedade. Um conservador deve também entender esse tempo e essa crítica à reforma e até aos itens da reforma para ajudar a sociedade a enxergá-la e aí poder construir uma boa sociedade. Agradeço vocês, já estou me alongando demais ao vídeo, então até mais. Não deixem de ler um bom livro de nosso conservador brasileiro.